Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Eu tenho 2 decretos para falar e o primeiro eu já fiz. E foi o decreto sobre a saúde. Irmãos, entenda isso essa noite. Nós estamos em guerra. E nessa guerra só tem um vencedor. O nome dele é Jesus. Mas ele só vai vencer aqueles que permitirem que ele vença. Se você não permitir, Jesus não vai vencer. Por mais que ele já tenha vencido, mas parte desse vencer de Jesus está muito interligado à sua atitude. A sua atitude. E a sua atitude tem que mudar. A sua mentalidade tem que mudar. Sua performance tem que mudar. As coisas que você faz precisa mudar. E uma das coisas que eu tenho aprendido em Deus, que nós precisamos ter uma qualidade de vida. Ter uma qualidade de vida, irmãos, não é só você ter uma vida espiritual boa, ou metafórica, ou alguma coisa semelhante. Deus não quer que a igreja seja apenas uma igreja que só tenha uma vida espiritual. Ele quer que uma igreja seja completa. Tanto é que o homem tem uma tricotomia. A tricotomia do homem é o espírito, é a alma e é o corpo. Então, se Deus entregou ao homem essas 3 coisas, há uma finalidade para essa entrega. E uma das finalidades dessa entrega é que você seja abençoado, que você tenha vigor na sua vida, que você tenha uma qualidade de vida. Essa semana eu fui procurado por alguém, e alguém me falou uma coisa que eu fiquei pensando, porque eu não posso ouvir coisas e não pensar. Eu tenho que ouvir coisas e analisar o que eu estou ouvindo. Primeiro porque Deus me deu condições para isso. Deus me deu condições de ler a Bíblia, entendê-la e também ouvir as pessoas e entendê-la. Uma das coisas que eu ouvi ontem sobre mim é que eu sou um pastor que realmente está próximo das suas ovelhas. E essa é uma verdade, isso é uma coisa que eu tenho feito. Hoje de manhã a irmã Neide me desmontou com uma mensagem que ela mandou para mim. Eu chorei muito ouvindo a mensagem da irmã Neide, porque ela faz uma lembrança de algo que a gente aparentemente não dá tanto valor, mas a gente sabe de onde a gente veio. A gente sabe o que a gente passou. A gente sabe as lutas que a gente tem. Afinal de contas, o sapato aperta no nosso pé. E nós sabemos o que nós vivemos. E por isso nós precisamos repensar as nossas qualidades de vida. Bem, uma das coisas que Deus tem me falado é que nós precisamos de libertação. E eu vou dizer isso com muita autoridade hoje. Nós precisamos de libertação na nossa vida financeira. Alguém pode dizer um amém por isso? Porque você não me ouve falar isso com muita frequência, e nem vou falar com muita frequência, mas quando o Espírito me conduz, eu não posso parar de falar, eu preciso falar. E uma das coisas que Deus tem me falado é que essa igreja vai romper financeiramente. Você não entendeu isso? Então essa igreja vai romper financeiramente. E sabe por que ela vai romper financeiramente? Por causa de você. Porque a igreja, naturalmente, ela não gera recursos. Ela não vende nada. Ela não é uma empresa que gera lucros. A igreja é um lugar, uma organização que ela recebe donativos das pessoas, que ela recebe contribuições voluntárias das pessoas. Quanto mais essas pessoas são gratas, mais voluntariamente ela dá suas ofertas e seus dízimos a Deus. Mas é lógico, se nós tivermos uma vida baseada em apenas arroxo, dificuldade, tivermos uma vida baseada em uma série de coisas que nós estamos vendo hoje no mundo, essa igreja ela vai reter o que é de Deus. Ontem eu ouvi de uma pessoa que estava à mesa e disse assim: sua igreja é uma igreja de excelência. Eu posso ouvir um amém? Sua igreja é uma igreja de excelência. Aí ela falou para mim, a pessoa falou assim: você não sabe, eu comprei agora um telão de LED de R$92 mil à vista. Eu olhei para aquilo e falei: quanto? R$92 mil à vista. E aquela pessoa disse assim: uma parte daquilo que nós fizemos agora, Marcelo,
foi por uma palavra que você liberou no nosso meio. Marcelo, você liberou uma palavra no nosso meio e nós somos gratos por isso. E aquilo me chamou a atenção porque eu disse assim: se eu consigo gerar uma palavra numa igreja que não é a minha, e eles conseguem reconhecer que eles estão vivendo uma realidade proveniente da minha palavra, a igreja que eu pastoreio vai viver uma realidade diferente nessa palavra. Porque eu não sei se você sabe o que é 92 mil reais. Eu não sei o que é 92 mil reais. Eu nem sei quanto custa 92 mil reais em dinheiro mesmo, vendo o dinheiro. Mas eu sei que Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de sobrenatural. Agora, o sobrenatural acontece naquela igreja porque eu liberei a palavra, sim. Então, se lá aconteceu o sobrenatural, aqui também vai acontecer o sobrenatural. Por quê? Porque quando eu entendo que eu tenho que orar pelas suas finanças, e quando nós temos que ter uma qualidade de vida, quando nós temos que ter uma vida próspera, isso não é apenas meramente uma teologia de prosperidade. Você sabe tão bem quanto eu que eu não acredito na teologia da prosperidade, mas eu acredito na Bíblia. Eu acredito na teologia bíblica. E a teologia bíblica diz que se eu semear, eu vou colher. Se eu for generoso, eu terei para dar. Então eu acredito nisso. Então, se eu acredito nisso, eu vou viver essa dimensão, eu vou viver esse ambiente. Então eu quero dizer para você que o que Deus tem para fazer nos próximas semanas, meses e anos será sobrenatural no nosso meio. Agora eu quero te advertir uma coisa, e eu quero que você agora ouça com muita atenção o que eu vou falar. Ouça. Não adianta você orar, não adianta você clamar, e não adianta você fazer o que tem que fazer quando as portas forem abertas, você não tiver coragem para entrar por elas. Você precisa ter coragem. Uma coisa que a minha esposa sempre está colocando e batendo no meu ombro é dizendo: coragem, homem, coragem, homem. Ela fala isso comigo todas as vezes, porque naturalmente eu tenho medo de algumas coisas que eu tenho que fazer por causa de todas as circunstâncias que estão ao meu redor. Mas coragem é uma unção de Deus na sua vida. Coragem é um poder de Deus sobrenatural na sua vida. Se você for prestar atenção no que aconteceu no Éden, quando o Senhor veio procurar Adão e Eva, capítulo 2, a Bíblia diz que quando Adão foi procurado por Deus, Deus chamou Adão algumas vezes, Adão não respondeu. Quando Deus encontrou Adão, Adão disse para Deus, Deus perguntou: por que você está se escondendo? Ele falou: porque eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. O pecado trouxe medo à humanidade. Mas Jesus, que é o leão da tribo de Judá, trouxe coragem à humanidade. Ele trouxe coragem para que a igreja entenda que o resgate desse princípio é que você vai ter que ter coragem para tomar decisões, para abrir mão, para correr atrás, para ter perseverança. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus precisa muito tratar o nosso espírito. Alguém me perguntou esses dias: por que as portas não se abrem para mim? E eu disse para essa pessoa: elas não se abrem porque você precisa se humilhar mais diante da mão do Senhor. Porque o Senhor é um Deus que não quer ter um mal. Quem é que quer o mal do homem? Satanás. Não o Senhor. Satanás quer roubar, matar e destruir, mas Jesus quer trazer vida e vida em abundância. Sabe, uma das perguntas que você deve fazer muito para o Senhor é: Senhor, aonde o Senhor está querendo me tratar na minha vida? Aonde o Senhor está querendo mudar a minha perspectiva, a minha visão? Aonde o Senhor quer matar o meu eu para que ele ressuscite melhor daqui a pouco? Porque eu tenho observado e tenho visto isso com muita frequência entre nós. Deus quer te elevar. Deus quer te dar êxito. E não é porque eu estou dizendo não, é porque Deus quer isso mesmo na Bíblia para você. Deus quer as portas se abram. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Seja muito sincero comigo. Se as portas se abrirem hoje, como vai estar o teu coração? Ele vai mudar? Ele vai se ensoberbecer?
ou ele vai ficar o mesmo, ou ele vai ser humilde. Porque se o Deus que eu creio é um Deus que exalta, ele também é um Deus que abate. Você crê nisso? É duro o que eu estou te falando, mas é uma verdade. Eu quero orar por você, e eu quero ver Deus mudando a sua vida. Mas uma coisa que o Deus me falou para mim: eu não vou mudar a vida de quem não quer ser mudado. E esse ser mudado não é ter, é ser. Esse ser mudado não é ter, é ser. Porque você pode ter tantas as coisas que você precisa ter, mas se o seu ser não for mudado, não vai adiantar nada ter isso. Eu estava conversando com o irmão Humberto. Cadê o irmão Humberto? Cadê o irmão Humberto? O irmão Humberto mandou um vídeo para mim de uma torneira. Uma torneira. Adivinhe quanto custa a torneira, irmãos? Alguém dá um lance aí de uma torneira. Quanto custa uma torneira? O irmão Humberto mandou. Quanto? 1.000? Mais. Quanto foi a torneira, irmão Humberto? Quanto mil? 35.000 uma torneira que ele instalou numa casa de um rico. Eu disse para Deus: Deus, espera aí, tem alguma coisa errada. 35.000 eu mudava toda a estrutura desta casa. 35.000 eu mudaria, eu derrubaria isso aqui tudo no outro dia, colocava tudo lá para cima e abriria esse templo por 35.000. Irmãos, existe dinheiro lá fora. E dinheiro não é uma coisa errada, dinheiro é uma coisa boa. E eu quero dizer que dinheiro vai vir na sua mão. Ninguém recebeu, então eu vou... Não vai para a tua mão, vem para mim em nome de Jesus. Por quê? Porque existe dinheiro lá fora, irmãos. Pergunte para o irmão Adriano quanto é que ele instala um chiller. Quanto custa um aparelho de chiller, irmão? Tem muito dinheiro lá fora. E nós precisamos ter qualidade de vida como igreja. Mas existem princípios que ativam e alinham isso em nossas vidas. Existem princípios, e eu quero que você leia comigo um texto, por gentileza. Eu quero que você leia esse texto. Salmista Davi, no capítulo 24, no versículo 1. Olha o que está escrito aí, e eu quero que você receba isso no teu espírito. Irmãos, nenhuma palavra lançada deste altar precisa cair em terra. Ele tem que cair no terreno do teu coração. A palavra que é liberada do altar, ela precisa ter um lugar de repouso. E esse lugar de repouso é o seu coração, é a sua mente, é a sua vida. Porque é você que Deus vai levantar para abençoar. Porque é você que Deus vai levantar para liberar coisas. É através de você que Deus será conhecido sobre a terra. É através de você que Deus será ministrado com autoridade, irmãos. É através de você. Eu estou falando de uma parte do que é o reino. Não estou dizendo que isso é totalmente o reino, não é. Mas todas as vezes que alguém olhar para você e ver a grandeza do Deus que você serve, essa pessoa vai querer questionar essa grandeza. E essa grandeza já tem uma resposta na tua vida. Essa grandeza, a resposta é: o Senhor meu Deus Todo-Poderoso. Porque você vai dizer de onde você veio, e porque as pessoas vão olhar para você e vão questionar você. Eu quero que as pessoas questionem você mesmo. Que elas olhem para você e digam assim: não, por que aconteceu? De onde você veio? Você não era assim. Aí você vai dizer: sim, eu não era, mas o Deus poderoso mudou a minha vida. A palavra mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha vida. O Senhor transformou a minha vida. Por quê? Porque eu sou um mordomo de Deus. Ei, nada que você tem é teu. Tudo que você tem pode ser te dado e te tirado a hora que Ele quiser. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora,
Se Ele tira, Ele dá. Se Ele dá, Ele tira. Aí isso está muito envolvido com o meu coração. Por isso não é uma questão de ter, é uma questão de ser. Quando eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, Ele me abençoa. Por isso, tenha em vista os benefícios da palavra. E diz assim o salmista no capítulo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem ou pertencem. Do que eu estou falando, ou do que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando de tudo. Ela não está dizendo aí a metade de alguma coisa, um terço de alguma coisa. Está falando, ó, o Senhor tem tudo. Diga comigo, Ele tem tudo. Você não disse, então você perdeu tudo. Diga comigo mais uma vez: do Senhor é tudo. Isso. Ouse profetizar. Ouse abrir a sua boca. Pegue todo esse espírito de miséria, de conformismo, de pequenez e arranque da sua mente. Abra a sua boca e profetize. Porque foi assim que aconteceu no vale de ossos secos. O Senhor olha e diz ao profeta: esses ossos podem voltar à vida? E o profeta disse: claro que sim. E o Senhor disse ao profeta: abra a sua boca e profetize sobre o vale de ossos secos. Eu não sei se você imagina o que é um vale de ossos secos. Agora mesmo no Pará acharam um barco com algumas pessoas em decomposição dentro desse barco. Eu vi uma das fotos, estão apenas ossos aparecendo. E eu perguntei assim, eu olhei aquilo e disse: Senhor, será que era o mesmo tipo de ossos que o Senhor profetizou? Mandou profetizar e falou assim: é a mesma mortandade. Aonde a morte, eu posso gerar vida. E eu falei para o Senhor: o que o Senhor quer me dizer com isso, Pai? Diga ao meu povo profetizar vida sobre as suas finanças. Diga ao meu povo profetizar milagres sobre as suas finanças. Porque eu vou ajudá-los. O Senhor falou: eu vou ajudá-los. Eu vou abrir as portas. Eu vou arrancar as cadeias. Mas o meu povo precisa profetizar. O meu povo precisa agir. Meu povo precisa fazer a parte dele. Porque se você às vezes pensa: o Senhor vai abrir as portas, vai. Mas cuidado, faça a sua parte. Porque se a Ele pertence, a Ele vai fazer o que tem que ser feito. Mas o Senhor quer fazer mais nas nossas finanças. E eu quero profetizar isso essa noite na tua vida, na minha vida. Você vai romper. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem um irmão, e eu vou poupá-lo do seu nome para não constrangê-lo. Mas tem um irmão que começou ministrando ofertas o ano passado e dízimo de R$100. Hoje já está na casa acima dos 2 dígitos de R$1.000. Sabe por quê? Porque Deus move a história. Eu tenho gente aqui que Deus está movendo a história. Tem gente aqui que pegou de um contrato que tem e coloca no altar. Sabe por quê? Porque percebe-se que isso não é brincadeira. Deus move a história. Deus move a história. Deus move a história. E eu quero que Deus mova a história desta casa. E para isso eu preciso que você confie na minha palavra e confie na palavra de Deus. Eu preciso que você deixe de ser alguém que fica no achismo. Que fique no achismo: eu acho. Deixa de achar e obedece. Deixa de questionar e obedece. Deixa de olhar para os outros e obedece. Deixa de olhar para a terra do outro, para o lugar do outro. Porque o que Deus faz na vida do outro, pode fazer na sua vida, irmão. Agora, não vai fazer na sua vida se você ficar olhando
só para o ter. Olhe para o ser e seja melhor. Seja generoso. Seja abençoador. Porque se tem uma coisa que eu saí ontem daquele lugar onde foi meu aniversário e disse isso antes, eu só posso dar o que eu tenho. Irmãos, o que semearam na minha vida ontem não é brincadeira não. E não me semearam porque eu sou bom, me semearam porque entendem que eu tenho alguma coisa para abençoar. Por isso eu disse ontem e repito hoje, Deus vai dar em dobro tudo aquilo que você semeou. Porque você não semeou em uma terra infértil, você semeou em uma terra fértil. Muitos de vocês reconhecem o meu ministério, reconhecem a minha missão, reconhecem o meu projeto. Então quando você semeia na minha vida, você está dizendo assim: eu estou semeando numa terra fértil. Então se você semeia em terra fértil, prepare-se para colher a sua semente. Prepare-se para semear e prepare. Porque sabe o que é mais importante? Não é ter. O mais importante é dar. Mas como eu darei se eu não tenho? Você já fez essa pergunta a você? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Como eu darei se eu não tenho? Então Deus tem falado no meu coração: aprenda a dar. Porque quanto mais você dá, mais você vai ter para dar, porque é assim que a Bíblia diz. Por isso, Lucas 16:10 diz o seguinte. Fiquem de pé, por gentileza, para nós orarmos e encerrarmos o nosso culto essa noite. Diz a Bíblia: se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Digam amém. Não diga com convicção, diga amém. Amém. Porque se você é fiel no 100, você vai ser fiel no 1000. Se você é fiel no 1000, você vai ser fiel nos 10.000. Se você for fiel nos 10.000, você vai ser fiel nos 100.000. Você entende isso no teu espírito? Recebe isso no teu espírito. Recebe no teu espírito. Porque se você é fiel no pouco, no muito você será fiel. Porque no muito o Senhor poderá te colocar sem nenhum medo de colocar você no muito. Porque a dificuldade é que quando Ele nos coloca no muito, nós pensamos mais nas coisas do muito. Seja fiel no pouco e Ele habilitará você para mexer com muito. Eu estou falando sério. Você quer mexer com muito ou você tem medo do muito? Você está disposto a mexer com muito? Você está disposto a mexer com coisas que você nunca mexeu antes? Comprar terrenos, comprar casas, comprar isso, comprar aquilo outro, comprar carro, fazer reforma. Está disposto a fazer isso? Se você está disposto a fazer isso, tenha na sua consciência o que Deus vai abrir no seu caminho. Agora, mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão desonestos nas maiores. E se você não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiará o que é de vocês? Eu não posso explicar. Lá no nosso GA, hoje no nosso GA, os irmãos, quando pedem para explicar o que eles têm que explicar, eles falam assim: já está explicável, o texto já foi explicável, né? Está autoexplicativo o texto. Esse texto também está autoexplicativo. Isso não depende de Deus. Ouça o que eu estou te dizendo. Antes de você questionar Deus, questione você. Antes de você questionar as promessas de Deus, questione a sua fidelidade. E fidelidade, irmãos, não é com dinheiro, é com o seu coração, é com a sua vida. Porque você pode ser fiel no dinheiro e ser desonesto no casamento. Você
pode ser fiel no dinheiro e ser desonesto nos relacionamentos. Deus não pode te colocar em um lugar de excelência que você fica logo todo cheio de pose. Se Deus te colocar no lugar alto, para de ser posudo ou posuda. Continue sendo um servo fiel de Deus. Porque Deus é muito expert em colocar gente do lado de reis nessa terra. Deus coloca você para comer com gente grande, para servir gente grande. Ele é assim. Mas não mude seu coração. Porque quem levou foi Deus. E quem pode tirar também é Deus. Porque Ele conhece. Ele sabe quem você é. Você engana seu marido, você engana sua esposa, você engana seus filhos, você engana qualquer um, mas não engana Deus. Aí Deus não pode agir. Deus só vai agir se você for um servo fiel. E se houver servos fiéis essa noite, Deus vai expandir. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.